Glória a Deus. Então, irmãos, o assunto aí que quero trazer hoje é falar um pouquinho sobre as questões espirituais, né? Sobre os, os anjos caídos, os espíritos malignos, essas manifestações, que tipos de espíritos. Sim, vou falar brevemente, né? Um pouquinho sobre cada um para que a gente construa algo na nossa mente aqui. E no final a gente tem uma compreensão de como que funciona a questão do mundo espiritual e como ela influencia sobre as nossas vidas e que nós precisamos estar atentos, né? Glória a Deus. Aos irmãos que vão estar chegando aí pelo YouTube, né? Aqueles que estão acompanhando essa gravação, sejam muito bem-vindos. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rony. Vocês sejam muito bem-vindos. Se quiser participar conosco aqui ao vivo, entre em contato conosco através das mídias sociais e você vai receber o link desta reunião para participar ao vivo conosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que em Hebreus fala que é, há dois mundos, né? O mundo físico e o mundo natural, o mundo que é aparente, o mundo visível, e o mundo não visível, ou seja, invisível, o mundo dos espíritos. A Bíblia também nos fala que o mundo visível, esse mundo que nós vemos, ele não foi feito do que é aparente, ou seja, ele não foi feito daquilo que nós vemos, né? E o que que nós não vemos? É um mundo espiritual. Nós não temos essa visão como nós temos em relação ao mundo natural. Então, ou seja, o mundo físico, ele tem a sua origem, né? Ele vem do mundo espiritual, ele é uma cópia, um modelo do mundo espiritual. Amém? Então, nós, como temos o nosso corpo físico, nós interagimos aqui com o mundo físico, mas também tem um mundo espiritual, que através do nosso espírito, nós conseguimos ter esse contato com o mundo espiritual, né? E nós temos que pensar de uma seguinte forma: se o mundo natural ele foi feito a partir do mundo invisível, do mundo espiritual, nós temos que pensar o quanto esse mundo espiritual é, ele pode influenciar aqui na Terra, quanto ele pode influenciar no nosso mundo natural. E também os seres, ou seja, os anjos, né, os espíritos, tanto das trevas quanto da luz, né, quanto o Espírito do Senhor, quanto o próprio Deus, porque a Bíblia também fala que Deus ele é Espírito. Amém? Então nós temos que ter essa ideia, como que nós somos influenciados, né, por espíritos. Nós temos que saber também que existem vários tipos de espíritos, né? Espíritos que podem causar alguma doença, espíritos que podem te deixar mudo, né? Que podem te deixar surdo e pode te trazer vários tipos de enfermidades, né? Isso nós temos aqui, nós vamos ler depois, temos alguns relatos na Bíblia onde Jesus ele expulsa esses espíritos malignos, né? Ou demônios que a gente chama, que o Senhor retira dessas pessoas e as pessoas voltam a ter, né, a sua visão ou a sua audição, enfim, ou são curadas, né? E também nós temos experiências também, né, em relação a espíritos, né, que causam, que trazem essas enfermidades, onde que você ora, onde esse espírito ele é retirado dessa pessoa e a pessoa logo vem melhorar, ela vem a receber essa cura, né? Então, nós temos que entender isso, que o mundo espiritual, esses espíritos podem influenciar muito no nosso mundo natural. E eu quero ler com vocês aqui um texto que está lá em Lucas 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Tá? Segura aí no texto, a gente vai conversando. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do mundo espiritual. Nós sabemos que já que nós recebemos essa influência, nós temos que pensar da seguinte forma: se nós cremos que esses espíritos maus das trevas eles podem influenciar, o porquê que muitas vezes nós não cremos que nós temos autoridade para repreendê-los ou para mandá-los embora, para sair?
Se nós observar, a gente vai ver que às vezes o nosso padrão de fé é muito mais direcionado às vezes para crer nas coisas das trevas do que propriamente naquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor falou que nós teríamos autoridade sobre isso, sobre as trevas. E às vezes a gente não consegue crer nisso. Às vezes nós temos uma facilidade muito maior, às vezes, crer numa palavra de maldição, alguma palavra que foi direcionada, mas não de um modo, não como bênção para nós. Então nós temos que ter essa consciência. Às vezes nós temos mais capacidade em crer no mal, crer nas trevas, do que crer naquilo que o Senhor falou a nosso respeito, ou crer naquilo que o Senhor colocou sobre nós. Que às vezes a gente olha para nós e pensa assim, mas eu não tenho poder sobre isso, eu não posso fazer isso. Mas o Senhor mesmo, ele falou que nós seríamos revestidos de poder do alto. E quem vai fazer, quem vai autorizar é o próprio Espírito de Deus. Nós temos o Criador habitando em nós. Para que maior poder que isso? E aí, às vezes, a gente vê falar, por exemplo, de retaliação, né? E eu não sei se vocês sabem, a retaliação, ela é uma opressão de um reino maior contra um reino menor. Aí, se você vê como que você vai sofrer uma retaliação das trevas, sendo que você tem o próprio Deus do seu lado. Então, nós precisamos observar isso que, às vezes, e quase sempre, nós acabamos nos acovardando diante do inimigo, sendo que nós pertencemos a um reino maior, um reino muito mais poderoso. Agora, é claro, irmãos, que numa batalha, mesmo você estando do lado mais forte, numa batalha, você pode sim, às vezes, levar, né, algumas pancadas, você pode sofrer algumas coisas. Mas você está do lado mais forte, você tem o mais forte ao seu lado. Então nós precisamos ter fé e crer nisso, crer naquilo que o nosso comandante, o nosso general, o Cristo, falou a nosso respeito, a autoridade que ele deu para nós. E nós vemos nos textos aqui, principalmente quando os seus discípulos, né, vão tentar às vezes expulsar um demônio, alguma coisa, que ele repreende os próprios discípulos ou homens de pequena fé. Por que que eu estou citando esses textos e citando isso que de nós, em relação à fé, nós crermos naquilo? Porque justamente essa autoridade que nos é dada, ela está ligada justamente à fé. Eu preciso crer que eu recebi isso, porque senão não vai adiantar. Eu preciso crer que eu tenho essa autoridade. Eu preciso crer para executá-la. Porque o inimigo, né, esse espírito das trevas, eles não estão nem aí se você reconhece que você tem autoridade ou não. O que que eles vão tentar fazer? É te oprimir. Eles vão tentar te desestabilizar. Eles vão tentar te pôr medo para ver se você recua. Essa é a tática das trevas. E se você ceder, amém, eles vão avançar, mesmo eles não tendo poder sobre nós. É nós que temos esse poder sobre eles, essa autoridade. Eles podem se nos influenciar se nós cedermos. Então nós temos que ter essa atenção. Eu vou ler alguns textos aqui para nós vermos sobre alguns espíritos, né, malignos que manifestavam nas pessoas e que podem sim acontecer de manifestar ainda hoje, né? E nós temos experiências sobre isso. Vamos ver lá? Então, Lucas 13, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Boa noite, Kleber. Boa noite, De Giovanni. Renato, seja bem-vindo. Glória a Deus. O assunto hoje, irmãos, é falar um pouquinho aí sobre essas coisas espirituais, as batalhas espirituais, as manifestações, né? Essa autoridade que nós temos, se nós temos usado da maneira correta, se nós cremos nisso, cremos que temos essa autoridade. Falar nas Escrituras um pouquinho sobre quais os espíritos que já se manifestaram aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 10 diz assim: E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se.
E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus. Olha só, quantas pessoas, quem aqui nunca viu às vezes uma pessoa encurvada? E olha só o que o Senhor fala a respeito desse espírito de enfermidade. Claro que aqui nessa situação ele usou para essa mulher em relação a, a ela estar encurvada. Mas quando ele fala um espírito de enfermidade, pode ser qualquer tipo de enfermidade. Os espíritos malignos, eles podem causar qualquer tipo de enfermidade no corpo. Claro que nós temos enfermidades, né, da ordem natural do corpo, mas tem, na grande maioria, tem muitas enfermidades que são de ordem espiritual, onde que você ora e daqui a um pouco você começa a ver a melhora da pessoa. Então são espíritos das trevas que vêm causar essas enfermidades. Vamos ler lá outro texto, que vai estar falando sobre isso também. Marcos 9. Vamos voltar um livro para trás aí só. Marcos 9, versículo 17. Ele vai dizer assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha só, aqui era o pai do menino que estava falando, tá? Que tinha um espírito mudo. Isso foi o discernimento do pai. E este um de quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração sem fé. Olha só, ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. Olha só, irmãos. Pensa você, vamos tentar aqui imaginar essa cena, tá? Chega uma criança, né, com esse tipo de enfermidade. E aí quando você chega para orar pela criança, daí parece que ela piora. Começa a espumar, começa a convulsionar. O que que é isso? A Bíblia diz que os espíritos das trevas, eles não operam na luz. Por quê? Porque se eles vierem na luz, as suas más obras são descobertas. Sendo descobertas, você pode desfazê-las. Ou seja, você só consegue expulsar um espírito maligno se você souber que existe um. Então, se eles vierem na luz, ou seja, se eles se manifestarem como o que aconteceu com o menino, pronto, ele se manifestou. Ele se manifestando, agora você crendo, você pode mandar ele sair. Você tem essa autoridade. Então, por isso que muitos, às vezes, se você não tem discernimento, você não vai saber que às vezes tem algum espírito por trás de alguma pessoa. Agora, quando ele manifesta, você identifica. Aí, você identificando esse espírito, você pode mandar sair. Ou a obra que aquele espírito está fazendo, você pode desfazer pelo poder do quê? Da palavra. Amém? Então, aqui você imagina, mas qual que é o cerne dessa situação, enfim, aqui, do menino? Olha se essa situação desse espírito maligno está deixando a criança cada vez pior. Se você vê isso, qual que vai ser a nossa reação? Vai ser tentar acudir a criança. Se você tentar acudir o físico, a criança no físico, o espírito conseguiu te distrair do espiritual. Então, na verdade, o que que ele faz? Ele cria uma situação para te distrair, para te tirar do foco. Ele te chama atenção para o material, para que você não faça, não dê ordem no mundo dos espíritos e não desfaça aquela obra e não mande ele embora. Por isso que às vezes você vai na igreja e quando se manifesta uma pessoa, um espírito numa pessoa, essa pessoa se debate, faz uma algazarra e as pessoas querem segurar, sabe? Pula um monte de gente em cima e querem segurar. Não adianta. O que que é isso ali? É distração. É distração. Com autoridade você tem que fazer o quê? Dar ordem. Porque o espírito, quando você dá ordem, esse espírito das trevas, ele tem que te obedecer.
porque não está obedecendo você como pessoa, mas é aquilo que você carrega, que é o próprio sangue do Senhor. E ele te confiou essa autoridade. Então, irmãos, nós já pegamos na igreja pessoas que realmente têm a manifestação e você dá uma ordem e na hora a pessoa para, a pessoa está amarrada, ela se amarra, bota as mãos para trás. Agora, tem pessoa que está se debatendo e tu dá ordem a pessoa não para. Ela segue. Por quê? Era alma. Porque se é um espírito que se manifesta, ele obedece na hora. Tem casos, irmãos, tem casos que às vezes você não precisa nem dar ordem para o espírito, né? Deixa eu situar aqui vocês. Nós temos anjos, né? No mundo espiritual, esses anjos eles estão ao nosso serviço, ao nosso auxílio. Esses anjos, os anjos do Senhor, os anjos da luz, que é os anjos do Senhor, esses anjos são os que fazem a operação no mundo espiritual. Então, não sei se de repente vocês já viram algum vídeo ou já viram presencialmente, quando às vezes você declara sobre uma pessoa, ó, tá amarrado, e a pessoa automaticamente bota as mãos para trás. Quando ela faz isso, não é que foi uma mágica. Não. Isso quem fez foi que foi um anjo no mundo espiritual que faz essa operação no mundo espiritual. Então, quando você dá essa ordem, automaticamente o espírito que está na pessoa tem que obedecer. Se não obedece, é porque não é um espírito, é a alma da pessoa. E, irmãos, olha, pasmem vocês, nós já vimos isso na igreja. Já vimos isso na igreja, de uma mulher lá manifestar, querer bater no pastor. E um pastor que nós já vimos já a sua autoridade, já ele expulsar já demônios de muitas pessoas. Então não era alguém que não tinha experiência, não era alguém que não sabia o que estava fazendo. Né? Então nós temos que crer nisso, não precisamos assim ter medo, mas e se eu falar e não me obedecer? Irmãos, tem que obedecer. Claro que, como eu falei, é uma batalha, é uma luta. Você está numa guerra. Ele vai fazer de tudo para quê? Para te afrontar, para te desencorajar, para te colocar medo, para que você recue. Para que daqui a um pouco você ache assim, mas e se eu der a ordem e não me obedecer? Irmãos, creia, tem que obedecer. Se você mandar sair, vai ter que sair. Nem que demore, vai ter que sair. Mas isso para quê? Nós precisamos ter fé. Como o Senhor falou, ó, geração de pequena fé, homens que não tinham fé. Por isso que não conseguiram cumprir aqui com a tarefa de expulsar o espírito do menino. E aí ele segue assim, no 21. E perguntou ao pai dele: olha só, olha que incrível. O menino estava ali se debatendo, estava cada vez pior. O texto é Marcos 9, nós estamos no versículo 21. Olha só, o menino se debatendo, e o Jesus perguntando, tá, mas quanto tempo faz que o menino tá assim? Né? E o menino ali, porque ele não se preocupou com, digamos assim, com a questão física, porque ele sabia, ele não se deixou se distrair. Ele estava vendo, era a questão espiritual. Quanto tempo que esse menino tá assim? E mandou sair. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: desde uma criança, olha só. Então, irmãos, para que a gente não pense que uma criança não pode. A gente costuma dizer, né, ficar endemoniada, né, ou ficar possuída por um espírito das trevas, um espírito maligno. Pode sim, pode sim. E, irmãos, é terrível. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, espero que vocês não tenham, mas é complicado, é triste de ver. E muitas vezes, 22, e muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, olha só a condição de Jesus. A questão aqui não é se eu posso fazer, é se você crê. Por isso que nós precisamos da fé, nós temos que crer nisso. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. E ainda disse: ajude a minha descrença. Ou seja, como se ele dissesse assim: eu creio, mas aumente a minha fé.
Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, olha só, um espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele, ou seja, para que ele não volte. Então, irmãos, tem a possibilidade, sim, de um espírito, né? Você vê que mudo e surdo está numa pessoa, tem, mas você precisa crer. Se você se pegar numa situação dessa, você precisa crer. Eu não sei aqui, acho que alguém de vocês aqui já chegou a frequentar aqui algum centro de Umbanda. Se você já frequentou, você já viu alguma pessoa, digamos assim, receber um espírito, né? Então, quando a pessoa manifesta, tanto na igreja ou na rua, é quase a mesma coisa, a pessoa vai estar ali manifesta. A diferença é do ambiente, a diferença é para quem esse espírito se manifesta. Porque às vezes num terreiro, ele vai estar o quê? Ele está no ambiente dele, então ali ele está tranquilo. Então, ali naquele ambiente, ele vai ter, digamos, um outro comportamento. Agora, quando ele manifesta diante de uma pessoa em que tem Cristo, diante de uma pessoa que tem luz, o comportamento já vai ser diferente. Por quê? Porque ele sabe que essa pessoa tem a capacidade de tirar da onde que ele está, de tirar ele da casa dele, da onde ele mora, de onde ele habita. Então, a manifestação vai ser um pouquinho diferente. Digamos assim, vai ser um pouquinho mais agressiva do que o normal. Vamos ler um outro texto lá, é, Mateus, Mateus 5, Mateus 15, 21. Aqui vai se tratar também de uma outra pessoa que teve também fé, né, para pedir ao Senhor essa libertação. Mateus 15, 21. Quem lembra aqui da Sidofenícia, que foi atrás de Jesus pedindo pela sua filha? Versículo 21 ele vai dizer assim: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, que são regiões fora de Israel. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Ou seja, ela teve fé para ir atrás. Agora, você imagina, irmãos, eu já tinha até falado aqui no ensino, a situação dessa mulher. Por quê? Primeiro, normalmente, né, principalmente naquele contexto, no contexto daquela época, quem resolvia as coisas da casa eram os homens. Mas observe nessa situação que quem foi atrás da solução do problema foi a mulher. Tá? O que que ele nos indica, né? Não diz nas escrituras, mas o que que tudo indica? Que essa mulher ela não tinha um marido. Só que daí você pensa, como que ela foi atrás da solução e com quem que ela deixou essa criança, essa menina? Veja que complicada a situação dessa mãe. Porque, irmãos, você cuidar do filho de uma outra pessoa, até ok. Mas agora já pensou se a pessoa deixa de dizer assim, ó, cuida da minha filha, só tem um problema, ela está endemoniada. Quem é que vai cuidar? Qual que é o vizinho que atende? Não atende. Então, olha que situação complicada. Mas ela, com fé, foi crendo que ela ia conseguir o objetivo, que era receber essa libertação dessa filha. E ela, mediante a fé dela, ela conseguiu. Então, essas batalhas espirituais, meus irmãos, ela está ligada muito à fé. Você precisa crer na autoridade que o Senhor confia a você. Vai vir pancada, vai vir opressão, vai vir intimidação? Sim, isso é normal. Olha Davi. Davi e Golias. Golias não tentou intimidar de todas as formas? Não intimidou o exército primeiro? Intimidou, tanto é que o exército estava lá recluso. Aí quando veio Davi, Davi ficou com medo? Não. Mas ele não tentou intimidar? Tentou. Mas ele, crendo com fé, ele foi lá certo do que ele ia fazer. Por quê? Quando ele fala, ele pergunta: quem é este incircunciso que afronta o Senhor dos Exércitos? Ou seja, a afronta dele não é contra mim, mas é contra Deus. Quem é ele? Quem é ele que pensa que tem autoridade sobre o meu Deus?
E é dessa forma que contra as trevas nós temos que batalhar, irmãos, com fé, crendo quem é que é por nós? É o próprio Deus, é o próprio Deus, principalmente nessas batalhas, né, que vêm até nós. Amém? Claro que nós não vamos sair aí lutando batalhas na qual o Senhor não nos mandou, irmão. Eu não vou chegar lá numa esquina e querer desmanchar trabalho, querer afrontar as pessoas que ali estão, sendo que o Senhor não me enviou lá. Vou apanhar, vou fazer que nem aqueles lá que quiseram expulsar em nome do Deus de Paulo, Deus dos discípulos, e ó, levaram um laço dos endemoniados e saíram nus. Vamos sair da mesma coisa. Então, para isso, nós também temos que ter essa cautela. Nós só vamos entrar em batalhas no qual o Senhor está conosco, naquela que o Senhor nos autoriza, aquelas que realmente veio até nós. Caso contrário, nós vamos seguir naquilo que o Senhor está pedindo para que a gente faça. Amém? Nós temos que também discernir isso. Vamos voltar lá em Marcos. Vamos pegar aqui em Mateus mesmo, porque essa passagem tem em Marcos e tem em Mateus. Só tem uma diferença aqui. Mateus 8, vamos voltar um pouquinho. Vamos ver esse, digamos, confronto espiritual aqui entre Jesus e o Gadareno. Se você observar nesses textos, em Marcos, acho que é em Marcos e Lucas, ele fala sobre o Gadareno. Ele fala sobre um endemoniado vir até Jesus. Aqui em Mateus 8, Mateus 8 a partir do versículo 28. Aqui você vai ver que ele fala sobre dois homens, né? Mas, enfim, essa questão aqui não vai interferir nada na nossa compreensão aqui. Mateus 8, 28, ele vai estar dizendo assim: E tendo chegado ao outro lado, as regiões dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois homens possuídos por demônios, que saíram dos sepulcros, tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. Olha só, a manifestação daqueles homens. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha como eles já sabiam eles sabem que vai chegar um dia do Senhor. E havia uma boa distância deles, uma manada de muitos porcos, alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: Ide. E saindo eles entraram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar e pereceu nas águas. Ou seja, eles se precipitaram no mar. Tá? Qual que é o detalhe desse texto? Aqui eu vou pegar lá em Marcos, que aqui ele tem um detalhe que ele não fala aqui. Em Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5 a partir do 1. Aqui, nessa passagem, irmãos, ele fala de um espírito. Aqui, nós temos pouco tempo aqui para nós estudar sobre isso, mas ele fala aqui de um tipo de espírito que fala sobre o migrador, que é o espírito que migra. Não sei se vocês já ouviram isso falar na Bíblia. Muitos acham que esse espírito, né, que ele é somente um espírito das trevas, que é só um espírito, algum demônio. Mas esse mesmo espírito, esse espírito migrador, ele está a serviço de Deus. Se você for estudar na Bíblia, você vai ver que, na verdade, quem envia esses espíritos é o próprio Senhor que envia, ou para exercer juízo, ou para exercer, às vezes, alguma consequência. Então, agora nós não temos tempo aqui para entrar nessas minúcias, mas talvez a gente pode trazer isso aí. Amém? Ele vai dizer assim, versículo 2, vamos ler. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, no qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, não e nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-los. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Olha só que situação triste, né? De uma pessoa assim.
Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, curvou-se, né? E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele lhe perguntou: Qual é o seu nome? Tá? Esse detalhe aqui não tem naquele outro texto. E ele lhe respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Tá? Qual que é o detalhe desse texto aqui em relação ao que pode acontecer quando nós nos pegamos numa situação dessa? De, às vezes, alguma pessoa manifestar, você manda sair, e daqui um pouco parece que a pessoa está manifesta de novo, você não compreende. Mas peraí, eu mandei sair, parece que a pessoa está manifesta de novo. É que nós temos que entender o seguinte: como nessa situação desse homem aqui, eles eram muitos. Tanto é que eles dizem: ó, nós somos uma legião. Uma legião são muitos. E aí acontece, quando você manda sair um, ele vai sair aquele que está manifesto na pessoa. Só que quando sair aquele, vem outro, porque você só eles são extremamente obedientes naquilo que você fala. Se você mandou sair aquele, vai sair só aquele, até que manifeste outro. Se você mandar sair, vai sair só aquele que manifestou e vai se manifestar outro. Se você não mandar sair toda a legião, todos aqueles que estão habitando ali, ele vai ficar saindo um e vindo de novo, saindo um e vindo manifestando o outro. Até que você identifique que, na verdade, por isso que o Senhor pediu assim: como é que é o seu nome? Por quê? Eu quero saber como é que você não me obedeceu. Não é que ele não obedeceu, é que saiu um. É isso, nós somos muitos, porque somos legião. Tanto é que quando eles saíram, por isso que aqui fala sobre o migrador. Saiu de uma morada e foram habitar em outra morada. O que que era? Saíram daquele homem e foram para os porcos e se precipitaram. O que que essa situação também fala, que agora eu quero entrar num outro contexto, mas que vai estar falando em relação das mesmas coisas, tá? Que vai trazer para essas batalhas espirituais. O que que esse migrador, aonde, em que área ele age, esse migrador? Nas coisas ilícitas, nas coisas ilícitas. Como assim? Se você vê o contexto aqui desse texto, você vai ver que eles estavam criando porcos numa região aqui de Israel, onde não era permitido. Não é permitido até os dias de hoje criar porcos no solo. Então eles estavam com um comércio de porcos, só que era ilegal. Então, quando você mexe, quando você lida com coisas ilegais, irmãos, vai dar problema. Vai dar problema. E aí agora eu quero entrar numa outra questão, que é o seguinte. Eu até peguei aqui, porque às vezes a gente fala sobre dar legalidade a Satanás. Porque dependendo do que a gente faz, a gente está dando legalidade. Nós temos que entender uma coisa. Só pode dar legalidade quem ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Já vou explicar isso. Por quê? Primeiro, nós somos comprados pelo Senhor. Então agora o Senhor é o nosso dono. Nós somos propriedades do Senhor. Com sangue ele nos comprou. Então, quem tem direito legal, e é isso aqui que fala, porque eu até peguei aqui, ó, se você colocar no Google, no dicionário, o que que é legalidade, ele vai dizer assim, ó, qualidade ou estado do que é legal, do que está conforme com o que é governado por uma ou mais leis. Ou seja, a legalidade está ligada às coisas legais perante a lei, seja do espiritual ou natural, certo? Então, para eu dar legalidade, eu só posso dar isso para quem, se eu autorizar, ó, você pode fazer isso. Isso é dar um direito legal. Só que se eu sou comprado pelo Senhor, eu já não pertenço mais a mim, eu não tenho, digamos assim, mais domínio. Tem alguém que governa sobre mim. Então, o único direito legal sobre a minha pessoa é de Cristo. Ele tem direito legal sobre mim. Mas o porquê então que a gente fala às vezes em relação a dar legalidade para Satanás? Aí nós vamos ter que observar agora alguns pontos, porque eu não creio que nós damos a legalidade.
Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Se você deixa, né, um exemplo, se você pegar o teu carro, você deixa ali com a porta aberta e com a chave na ignição, lá na rua, e aí vem alguém e rouba teu carro. Aí você pode dizer, ah, mas você deu legalidade. Não, você não deu legalidade. Você autorizou essa pessoa a roubar teu carro? Não, você não autorizou. Por mais que teu carro esteja lá na rua, com a porta aberta e com a chave na ignição, ninguém tem direito legal de roubar, de levar seu carro. A menos que você permita. Diz, olha, não, você pode pegar emprestado. Isso é direito legal. Mas o porquê então que daí vem algum ladrão e rouba e leva seu carro? Aí é outra questão. Isso não é legalidade. Isso é roubo. Então, o que que acontece? Como é que nós vamos agora tratar isso com as questões de Satanás? O porquê que nós não damos legalidade, mas o que que eu penso nessas circunstâncias, quando, né, por exemplo, nessas questões ilícitas? Não é que você dá uma legalidade, é que você cria um ambiente propício para que Satanás haja. E o que que a Bíblia fala sobre Satanás e sobre os espíritos malignos? Que ele vem para roubar, olha só, a primeira coisa que ele fala, para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele é homicida, ele é salteador, é ladrão. Então não é que você dá direito legal, não. Você não vai permitir. Você quer. Se eu te perguntar assim, você quer que um demônio entre na tua casa? Você vai dizer assim, ah, sim, eu quero? Não. Isso é claro que não. É lógico. Mas o porquê que às vezes ele entra na sua vida? É porque ele encontrou um ambiente propício. E ele, sendo invasor, sendo ladrão, ele entra, tendo direito legal ou não. Ele não vai perguntar para você se você deixa ou não. Ele simplesmente viu um ambiente propício para ele agir naquilo que ele é. Ele é ladrão, salteador, invasor, enganador. Ele age. Então, quando se você deixa seu carro lá aberto com a chave na ignição e vir um ladrão, ele não está agindo dentro da legalidade levando seu carro, mesmo que você, é claro que você criou uma situação para o ladrão agir. Mas ele vai estar agindo dentro da legalidade? Não. Mas ele agiu porque ele é ladrão. A mesma coisa no mundo espiritual. Então você pode, se você fizer coisas erradas aqui, né, pornografia, é, coisas ilícitas, coisas que desagradam ao Senhor, não é que você vai estar dando legalidade. O único que tem legalidade sobre você, que é um direito legal, é o Senhor. Mas você vai estar criando um ambiente propício para o ladrão, o salteador agir. Então é isso. É isso que nós temos que discernir. Então, aqui, quando você mexe com essas coisas ilícitas, você está criando um ambiente propício para que Satanás venha agir cada vez mais na sua vida. Quando você mexe com pornografia, pior ainda, você abre uma porta, mesmo não estando legal ali, você abre uma porta, você prepara um ambiente para que ele possa agir. E ele vai agindo. Ele não quer nem saber se você foi comprado pelo Senhor. Ele não vai perguntar assim: ah, você foi comprado por Cristo? Será que eu posso agir na tua vida? Ele não te pergunta. Ele viu uma situação, ele viu a casa preparada, ele entra. Aí sim são as brechas que nós podemos falar. Você deu uma brecha, preparou um espaço aí onde que o Satanás pode agir. Agora, se você está numa batalha e você está cuidando das suas barreiras, você está cuidando do seu armamento, está cuidando para ver se está todos os soldados enfileirados, você não deixou nenhum ambiente para Satanás agir, nenhum ambiente para o inimigo vir querer se infiltrar. Agora, se você tira de um lado, você tira, né, uma guarnição de um lado, deixa uma brecha, um buraco lá, mesmo não sendo legal a entrada do inimigo, ele vai entrar, porque ele vai querer tomar o seu espaço, ele vai querer tomar o teu território. Então, essas batalhas espirituais, irmãos, nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado. Nós temos que ter fé em relação à autoridade que nós temos para mandar sair esses espíritos. E isso é muito forte, irmãos. O quanto influencia isso no nosso dia a dia. O quanto os espíritos das trevas, eles conseguem, às vezes, sutilmente nos afastar da presença do Senhor, nos afastar daquilo que nós estamos
construindo no Senhor e nos levando cada vez mais afastados do Senhor, até que daqui a um pouco eles conseguem nos matar. Porque assim, ele vai tentar te afastar ao máximo da tropa, até ele achar um local seguro para que ele consiga te matar. Então, esses espíritos das trevas, eles são sutil, eles não vão agir com legalidade. Eles não vão pedir permissão para entrar, eles vão invadir. Agora, o que nós precisamos estar atento é que a gente não pode estar vacilando. Nós temos que cuidar com aquilo que nós vemos, aquilo que nós fazemos, os negócios que nós entramos, se é legal ou não, se agrada ao Senhor ou não, se é da vontade do Senhor ou não. Nós precisamos estar atentos. E quando nós nos pegar numa situação em que a gente vê um espírito desse se manifestar, nós temos que ter autoridade para mandar sair. Afinal de contas, o Senhor ele morreu, ele comprou a todos com preço de sangue. Então, se ele comprou a preço de sangue, aquele espírito que está naquela pessoa, ela está invadindo um lugar onde não é dela. Então, se ele está invadindo, manda sair. Eu tenho autoridade pelo poder de Cristo. E também das nossas vidas, porque podem tentar influenciar as nossas vidas. Então, nós temos que estar atentos, irmãos. Às vezes nós estamos passando, às vezes, um dia e daqui a pouco começa a ficar atribulado o dia. Começa, sabe, algumas coisas dar errado, começa algumas coisas estranhas a acontecer, irmãos. E aí, às vezes, a gente vai passando desapercebido, a gente nem presta atenção que às vezes pode ser esses espíritos das trevas agindo contra as nossas vidas. E nós não liberamos às vezes o poder da palavra que nós temos. E nós precisamos, porque principalmente tanto para nós, irmãos, quanto para as outras pessoas. Porque qual que é a ideia do espírito das trevas? É fazer com que a gente seja preso cada vez mais, que a gente esteja preso. Eles querem nos aprisionar. E claro que o pecado é uma das coisas que eles usam, né, para isso. Mas eles tentam nos aprisionar. Se eles não conseguem, eles vão para alguém que está fraco e tenta aprisionar essa pessoa. Então, quando você retira esse espírito maligno de uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está libertando essa pessoa. Claro que, irmãos, não adianta você expulsar o demônio, né, esse espírito de uma pessoa, e você não ministrar o Espírito Santo nela. Isso é uma coisa muito importante. Que é quando você orar por uma pessoa, né, para que essa pessoa seja liberta, né, de algum espírito, é depois disso você orar ministrando o Espírito Santo, declarando que o Espírito Santo habite nessa pessoa, para que ele preencha todo esse espaço. Porque senão, se você liberta e você não acompanha, não incentiva essa pessoa a buscar o Senhor, daqui a um pouco essa pessoa está no mundão de novo e fica pior ainda a situação dessa pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que crer. Irmãos, nós temos que ter essa atenção voltada para isso, porque é real. Às vezes a gente acha assim, ah, mas isso aí talvez não. Irmãos, é real. O mundo espiritual é uma batalha. É batalha atrás de batalha. Na nossa mente nós temos batalha. No mundo espiritual, conosco, né, contra nós temos batalha. Com outras pessoas ao nosso redor, é batalha. A todo tempo as trevas tentam ganhar território. Todo tempo eles tentam ganhar território. E nós temos que crer nisso, que nós temos essa autoridade para ganhar território. Afinal de contas, nós estamos buscando um reino. Todo reino ele tem um território. E todo reino tem um governo. E nós precisamos exercer esse governo aqui na terra ainda. E se você quer governar com Cristo, você precisa crer que você tem autoridade. Caso contrário, você não vai conseguir. É simples assim. Então, quando você ver alguma situação que não é normal, irmãos, creia, antes de qualquer coisa, ore. Antes de qualquer coisa, ore. Na dúvida, ora. Porque se for de ordem espiritual, na hora você já vai estar desfazendo aquela ação. Amém, meus irmãos? Essa palavra eu queria compartilhar com vocês hoje, principalmente porque nós estamos num período onde que o governo está sendo trocado do Brasil. E isso também nós precisamos prestar atenção. Por quê?
Antes nós tínhamos um presidente que, né, da sua forma, glorificava, né, ao Senhor, cria em Deus, e esse governo novo, nós sabemos que talvez o pensamento não é da mesma forma. E isso influencia, sim, na nossa nação, em relação ao governo espiritual. Não estou falando só o governo terreno, tá? Eu estou falando sobre o governo espiritual. Isso sobre a nação ele pode influenciar e pode trazer um peso espiritual, sim, mas nós temos que crer, irmãos, que nós temos um reino muito mais poderoso. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso ao nosso lado, ao nosso favor. Amém? Glória a Deus.